O Floquinho sempre vê eu pesando os alimentos e aí ele fez uma pergunta para mim. Professor, é errado não pesar os alimentos? Professor não, né? É papai. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque né, nessa jornada que eu tenho aí de dar consultoria, eu recebo bastante dos alunos o seguinte: Leandro, nessa vida de desgraçado de ficar com balança para lá e para cá, eu almoço fora no restaurante, é ridículo, né? Tem como eu não pesar os alimentos? Isso é errado necessariamente? O corpo é tão preciso assim, a ponto de eu ter que 300 gramas, deu 305 eu tenho que tirar? Certo. Vamos falar o seguinte: preciso e barato é o preço do meu e-book no lançamento, tá? R$ 29,90, e-book da Dieta Inteligente, como ganhar músculo e perder gordura, que vai lançar no dia 10 de janeiro às 6 da tarde, tá? Dá uma conferida aqui nos comentários, tem mais instruções. Primeiro de tudo, pessoal, vem cá, Floquinhos, vamos trocar ideia junto. Quem é o meu aluno? Onde ele quer chegar? O que ele precisa fazer e o que ele pode fazer? Quando eu respondo essas 4 perguntas, eu consigo dar uma boa resposta ou uma boa orientação. Então vamos assumir que o meu aluno, vamos colocar assim, sou eu. Então pronto, é o Leandro, certo? Onde ele quer chegar? Ele quer manter o físico dele. Por quê? Porque ele já está satisfeito. Leandro, você fica satisfeito com muito pouco. Aí ninguém perguntou nada. Leandro, mas eu também não falei nada. Você está meio esquizofrênico gravando esse vídeo. Isso é um perigo. Mas vamos assumir que eu estou satisfeito. Eu estou mesmo. A gente quer sempre melhorar alguma coisinha. Leandro tal não está satisfeito. Vamos colocar assim que em linhas gerais eu estou satisfeito, sem ansiedade, mas eu quero ainda melhorar algum ponto fraco, alguma coisa assim. Então, onde eu quero chegar é isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso treinar, eu preciso focar nos pontos mais fracos, e vão ser movimentos, vão ser coisas mais finas. E a minha alimentação, ela não precisa ser hipercalórica, porque eu estou trabalhando muito mais uma proporção do que um volume muscular hoje, já que eu me encontro no limite ali natural. Tá bom? E o que eu posso fazer? Eu posso fazer tudo isso, na boa, então beleza. Eu vou fazer uma dieta que eu não preciso pesar os alimentos, até porque eu já peso faz muito tempo. E por eu pesar faz muito tempo, eu já também tenho uma boa noção. Aí você vai perguntar o seguinte: então, mas e aquela pergunta lá, é preciso ou não é preciso o corpo? Ele não é preciso assim. Se eu vou a mais no banheiro, eu volto, se eu vou levar o Floquinhos para passear e dou uma volta a mais no quarto, tudo isso muda o gasto energético. Então não existe essa precisão tão grande. E mesmo que existisse, a precisão da ingestão também não é real. Por exemplo, uma banana não é banificamente igual a outra, né? Uma banana você pega, ela é mais doce, a outra não é tão doce. Ou seja, tem mais carboidrato na que é mais doce. Tem alguma diferença de micronutriente. Então a precisão ela é uma utopia, tanto para o gasto quanto para a ingestão. O que é uma utopia? É uma coisa que a gente imagina, mas a gente não consegue chegar de verdade. Tá. O que vai acontecer, pessoal? O meu objetivo é muito mais manutenção do que criação. Então tudo bem, né? Agora vamos assumir o seguinte: o Leandro lá de antigamente, quando ele era iniciante, quando ele era muito pequeno, porque hoje ele é gigantesco, e ele queria progredir a todo custo. E aí, se ele computar tudo certinho, se ele pesar os alimentos, ele tem uma precisão maior para conhecer o seu físico. Ele pesar os alimentos é muito importante porque ele não tem noção. Põe 200 gramas de arroz aí, eu coloco, dá 300, porque eu estou com fome, então eu coloquei a mais. Então, o pesar os alimentos para quem está construindo um shape é uma maneira mais eficiente, mais segura. Não quer dizer que você não vai evoluir sem pesar os alimentos, mas se você pesar, você vai conseguir ter um resultado melhor. Mas lembra que isso é temporário, até porque fazendo, você vai chegar no seu objetivo com certeza, certo? Porque você tem disciplina, e você vai aprender a quanto olhar e ter em gramas aquilo. E depois você não precisa mais. Hoje eu peso por hábito, na verdade. Eu estou em casa, então eu acho legal, assim, eu tenho essa coisa comigo, eu quero ser preciso. Até mesmo quando eu vou exagerar, por exemplo, eu estou com muita fome, então eu comi meio quilo de arroz e feijão, eu quero comer mais. Só que eu vou colocar mais 200 gramas, eu não vou colocar a olho. Isso é uma coisa minha. Mas eu poderia hoje ir a olho, porque ia ficar razoavelmente preciso. Agora, eu vou, por exemplo, num restaurante por quilo. Eu não me preocupo em pesar. Por quê? Porque vamos assumir que eu preciso fazer um cut hoje e precisa ser bem acertadinho, bem justinho. Eu vou fazer 4 refeições por dia, que é o que eu me dou bem. Dessas 4, 3 eu vou pesar um alimento perfeito, zero dúvida. E uma refeição eu vou fazer na rua e eu não vou pesar o alimento. Eu não vou pesar. Eu vou consumir numa boa, só que eu tenho uma noção visual boa e é uma refeição. E se eu ficar na dúvida, eu erro para menos. Por quê? Porque é um cutting. Então a proteína eu vou tentar, se for para errar um pouquinho para mais, o carboidrato um pouquinho para menos e beleza.
Se eu estou fazendo um book, eu vou tentar errar tudo para mais, porque é melhor sobrar um pouquinho de pouca coisa, não é para exagerar, do que faltar e criar um déficit ou criar uma dieta normocalórica. E aqui é um outro ponto importante também. Numa dieta de ganho de peso, pessoal, é mais fácil, tá? Porque qualquer coisa você joga um pouquinho a mais ali, tudo bem, né? Num cutting, eu já vi, né, pessoas estragarem assim, o déficit calórico por conta de uma ou duas refeições. Às vezes a pessoa coloca um pouquinho a mais numa, um pouquinho mais na outra, o déficit é muito apertadinho, a pessoa está com fome, às vezes instintivamente coloca e aí atrapalha, né? Eu lembro de um aluno que eu atendi, tem sei lá, uns 3 anos, 4, sei lá, faz muito tempo. E eu falei para ele, começa a contar tudo que você ingere. Você vê o seguinte, eu poderia falar, olha, vamos rever esse saldo calórico, deve estar positivo, vamos abaixar a comida. Não, faz o seguinte, pesa tudo. Foi pesar, falou, não, estou ficando com fome. Quer dizer, ele estava comendo a mais, instintivamente, porque ele não estava com fome. Então você começa a perceber que quando você está com fome, você se sabota, mesmo que sem querer. Então vamos dar um panorama geral. Se você quer o melhor resultado, se você quer progredir, se você pesar tudo, é melhor. Se você passar muito tempo pesando tudo, você vai chegar no seu objetivo. Quando você chegar no seu objetivo, para você manter aquele físico, você não vai mais precisar pesar, provavelmente. Certo? Aí vem uma pergunta. Eu devo pesar os alimentos cru ou pronto? Porque as tabelas nutricionais mudam, não é? O frango cru em 100 gramas tem 20 gramas, o frango pronto em 100 gramas tem 30 gramas. Que diabo é isso que ele ganha proteína durante o cozimento? Galera, isso é um erro oculto de dieta. As pessoas às vezes, não, tô pesando tudo, tá tudo perfeito. Mas às vezes tá pesando cru, pronto, e aí tá com a referência errada. Então já dá uma conferida nesse vídeo aqui para corrigir esse erro.